Bem-vindo ao Awakening Wednesdays. Estamos nos aprofundando no coração de Deus hoje em nossa transmissão, Mercy. Amamos vocês, cada intercessor, seja do Awakening Prayer Hubs ou não, convidamos você a se juntar à nossa família. Estamos em mais de 100 nações e estamos convidando você a lançar um hub para podermos treiná-lo, trazê-lo para a nossa família e ver as nações despertadas. Vamos começar hoje com o meu devocional de intercessores. Vou ensinar você a partir disso. Não vou apenas ler, vou explicar, vou ensinar. E a devoção de hoje se chama Mercy Me. E a escritura é de Êxodo 32, versículo 33, e diz: Agora, pois, perdoa o seu pecado. Mas se não, rogo-te, risca-me do teu livro, que escreveste. Uau! Esse é o coração de um intercessor. Vamos orar. Pai, Jesus, agradeço pelas palavras. Dá aos teus intercessores ouvidos para ouvir. Eleva-os mais alto. Ajuda-os a se conectar com o teu coração, como Moisés fez. Em nome de Jesus, amém. Misericórdia. Então Moisés, ele não era apenas um profeta, ele era um intercessor. E a propósito, todos os profetas são intercessores. Eu gostaria de poder fazer essa mensagem ser gritada de todos os telhados do mundo. Moisés demonstrou aqui o coração de um intercessor. Na verdade, é o coração de Deus. Jesus foi e ainda é um intercessor, ele está assentado em lugares celestiais, está à direita do Pai, sempre intercedendo por você e por mim. Então, Moisés, bem, ele entra na história bíblica como o homem mais manso da face da terra. E ele, na verdade, nas Escrituras, escreveu isso sobre si mesmo. Ele registrou essas palavras. Ele era o homem mais manso da face da terra. Isso diz algo sobre o coração do intercessor. Intercessores precisam de uma certa humildade para entrar nos reinos mais profundos da oração. Eu disse que os intercessores têm mais sucesso quando se aproximam de Deus com um espírito de humildade. E isso marcou o ministério de Moisés. Ele era um homem segundo o coração de Deus, tanto quanto Davi, e também era um homem de misericórdia. E assim, enquanto Moisés estava no Monte Sinai conversando com Deus e recebendo os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus, os israelitas estavam de volta ao acampamento, fazendo um novo Deus, um bezerro de ouro. Você consegue imaginar? Foi chocante. Foi chocante. Foi chocante que foi o próprio irmão de Moisés, Arão, quem ajudou a coordenar a idolatria em massa. Você consegue imaginar deixar seu número 2 no comando? Seu próprio sangue, seu próprio irmão. E ele lidera o povo nessa rebelião, essa rebelião em massa contra Deus. Arão deu a eles a estratégia: tragam seus brincos, ouro, tragam aqui. E ele usou, não para glorificar Deus, não como oferta a Deus, sacrifício a Deus, mas para jogar no fogo e fazer para eles um novo Deus. Ele disse: Eu joguei no fogo e saiu um bezerro de ouro. Quantos de vocês sabem que isso foi demoníaco? Não há nada que diga que ele moldou o bezerro e saiu assim. Não sabemos o que aconteceu. De qualquer forma, foi demoníaco. Isso não foi inspirado por Deus. Foi inspirado pelo inimigo. Foi uma tentação. E até mesmo Arão caiu nela. Então, os israelitas tiveram a audácia de declarar que esse bezerro de ouro era o Deus que os tirou do Egito. E então, para piorar a situação, Arão fez um altar diante do bezerro de ouro e proclamou uma festa para o dia seguinte. E os israelitas trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas e celebraram. Por favor. Isso é loucura. É um milagre que a ira de Deus não tenha simplesmente descido e simplesmente os eliminado. Mas veja, Deus sabia que tinha um intercessor. Sabe, Deus procura um homem que se coloque na brecha, uma mulher na brecha, uma criança na brecha e faça a diferença. Ele está procurando alguém para se posicionar em sua cidade. Ele está procurando pessoas em sua cidade que se coloquem no lugar de oração e contenham a disciplina. Colhemos o que plantamos. Eu não acredito que Deus está enviando furacões para julgar cidades e nações. Muitas igrejas são completamente destruídas. Cristãos morrem nesses eventos terríveis, mas eu acredito que colhemos o que plantamos. E então, aqui está a questão. Deus viu tudo. Moisés ficou chocado. Josué, o quê? Parece guerra no acampamento. E Moisés está tipo, não, não, não é isso.
E Deus viu tudo isso. Ele não ficou surpreso, ele sabia que isso ia acontecer antes mesmo de acontecer. E Deus disse isso a Moisés em Êxodo 32. E vamos ler nos versículos 9 e 10. Ele disse: Tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e farei de ti uma grande nação. Agora, isso é o que Deus, o Deus Todo-Poderoso, estava propondo a Moisés, o homem mais manso da terra, e se não fosse por sua humildade, se não fosse por sua força sob poder, porque é isso que é mansidão, ele teria dito: Sabe de uma coisa, Deus? Estou contigo. Essas pessoas são teimosas, só reclamam. É uma coisa após outra. Estou cansado. Vamos começar de novo, meu chão e nada mais. Mas por causa da humildade de Moisés, onde você encontra humildade, você encontrará amor, encontrará sacrifício. E todos os três, humildade, amor e sacrifício, são chaves para a intercessão eficaz. Moisés poderia ter dito: Eu aceito, não quero mais essas pessoas, seríamos melhores só nós, Senhor. Começaremos de novo como Noé. Mas não, isso não foi o que Moisés disse. Quero dizer, ele teve muitos desafios com os israelitas, acusações foram feitas, ele poderia ter concordado. Mas em vez disso, em vez disso, Moisés implorou a Deus por misericórdia. Isso é quase inédito. Depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele viu, mesmo que não fosse por sua própria causa, quero dizer, uma indignação justa sobre como eles estão simplesmente se afastando do único Deus verdadeiro que os libertou do Egito. Êxodo 32, 31, 32 Moisés clamou. Ele disse: Ó Deus, este povo cometeu um grande pecado e fez para si um Deus de ouro. No entanto, agora, se tu perdoares o pecado deles, mas se não, eu rogo, apaga-me do teu livro, que escreveste. Você consegue imaginar? Agora, ele estava meio que, de certa forma, você poderia dizer que ele estava jogando sua carta de favor com Deus. Ele estava jogando sua carta de favor com Deus porque ele dizia: Senhor, se você vai eliminá-los, apenas me leve com eles. Mas ele sabia que Deus não iria eliminá-lo porque Moisés não era o problema. O problema eram as pessoas. Agora, Moisés causou problemas mais tarde, mas aqui Moisés não era o problema. Moisés estava tendo um encontro com o Senhor. O povo perdeu a cabeça, seguiu algum outro espírito estranho, a voz do diabo, a tentação, e pecou contra o Senhor. E em vez de Moisés dizer, sim, elimine os Deus, ele intercedeu. Ele intercedeu. Ele se identificou com o pecado deles e intercedeu. E qual foi o resultado? Bem, é claro, Deus não exterminou os israelitas. Ele responsabilizou apenas aqueles que cometeram o pecado, Moisés não sendo um deles. Agora, a intercessão altruísta de Moisés. Pois às vezes a intercessão não é motivada pelo altruísmo. Às vezes, a intercessão é motivada por o desejo de ser visto. Eu oro por você. Você conseguiu a vitória. Eu oro. Às vezes, a motivação. Às vezes, a intercessão não é motivada pelo amor. E o problema é se a intercessão de Moisés aqui foi motivada pelo amor, o amor de Deus. Veja, Deus sabia que Moisés iria orar. Deus sabia que Moisés iria interceder. É por isso que ele contou a ele o que iria fazer, porque ele já sabia o que Moisés faria, assim como ele já sabia o que os israelitas fariam. Ele já sabia que eles fariam o bezerro de ouro. Deus sabia, na verdade, o que Moisés faria. Deus sabia que Moisés iria orar. É por isso que ele contou a Moisés o que iria fazer, porque ele não queria exterminá-los todos. Aqueles que lideraram, aqueles que cometeram o pecado, foram responsabilizados, mas toda a nação não pereceu por causa do pecado de alguns. Então a intercessão altruísta de Moisés, de um coração de misericórdia, salvou muitas vidas israelitas e os intercessores fariam bem em cultivar um coração de misericórdia em relação àqueles que estão pecando contra Deus. Você cai, erra, falha, peca, você quer a ira de Deus? Ou você prefere ter a sua misericórdia? Você prefere ter a sua misericórdia? Eu prefiro ter a sua misericórdia. Todos nós caímos, pecamos e ficamos aquém da glória de Deus, então sejamos intercessores de misericórdia.
Nenhum de nós merece misericórdia. Essa é a essência da misericórdia, é que ela é imerecida. Misericórdia é não receber o que merecemos, certo? Graça é receber o que não merecemos. Intercessores, lembrem-se, pois Deus pode chamá-los para interceder por um povo, grupo ou pessoa que não gostam e pensam que merecem o que estão recebendo. Não, nós não somos juízes. Jesus é o juiz. E Deus não quer que ninguém pereça, mas todos se arrependam. 2 Pedro 3:9. Intercedam pelos pecadores. Intercedam pelos pecadores cristãos, líderes que sabem que estão fazendo coisas ruins. Peçam misericórdia a Deus. Isso faz parte do que chamam de intercessor. É misericórdia. Não pode dar o que não recebeu, mas recebeu misericórdia. Se tem um problema onde se sente condenado ou culpado, não consegue receber a misericórdia. E o amor de Deus precisa ser curado. Temos um programa de cura interior no Awakening Prayer Hubs e encorajamos nossos líderes a passarem por ele. Está em nosso grupo privado especial. Queremos equipá-lo e levantá-lo. Sua cidade precisa de oração. Temos centenas de intercessores em todo o mundo que adoram orar. Fornecemos pontos de oração, e-mail, treinamento, comunhão, líderes regionais, mentoria. Está tudo lá. Se está em um país do terceiro mundo, pode se qualificar para patrocínio. Pai, somos gratos por você ser nosso Deus. Você é um Deus maravilhoso, santo, justo, e te damos todo o louvor e glória. Pedimos um coração de misericórdia. Ajude-nos, Senhor, a andar em amor, sacrifício e humildade em nome de Jesus. Amém e amém sempre. A propósito, se quiserem comprar o Devocional dos Intercessores, façam na Amazon ou jenniferleclaire.org. Tenham um dia de avanço.